examiná-las e perceber se elas mudaram de tamanho, de formato e se essas alterações devem ser sinal de alerta. A gente vai conversar hoje com a dermatologista doutora Flávia Estrela, porque vem pra cá, doutora, tá pronta? Venha pra cá pra gente conversar. Venha pra cá. Exatamente sobre esse assunto. Nem todo mundo tem pintinha, sinal. Mas essa questão tem a ver com estética, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Tem a ver com, assim, com a saúde, né, Fernanda? Sim. Então, assim, é primordial que a gente cuide da saúde realmente. Que a gente possa se olhar e identificar se tem algum sinal diferente, se surgiu algum sinal diferente, se esse sinal está mudando, né? Se está mudando de cor, se está crescendo e se sim, procurar realmente um especialista. A gente preparou uma arte para o pessoal de casa visualizar melhor, porque quando você diz assim, muda de formato e características, fica mais fácil da gente aprender. Fala ali um pouquinho sobre elas, doutora. Olhe bem. Então, esse é o que a gente chama de ABCD, que agora já tem o E, depois eu falo do E para vocês. Então, o A é assimetria. Então, uma lesão que ela é redondinha, bonitinha, né? Simétrica, a gente não vai pensar inicialmente, né, que se trata de uma lesão maligna. Uma lesão, por exemplo, que tem as bordas irregulares, já chama mais a atenção da gente e a gente pode realmente suspeitar de uma lesão, né, que não seja benigna. Se a cor dessa lesão também variar, tiver variação de cor, de marrom para escuro, também chama a atenção da gente. E o diâmetro, ou seja, o comprimento daquela lesão. Se é uma lesão maior do que 6 milímetros, também chama a atenção. Em relação ao E, o E é primordial, porque é a evolução dessa lesão. Entendi. Se essa lesão mudou, se essa lesão começou pequenininha, né, e ela foi crescendo. Então, a gente tem que se atentar principalmente àqueles sinais que a gente não tinha. Entendi. E que na idade jovem da gente, mais ou menos 30 a 50 anos, que é o pico de incidência do melanoma, né, que é a lesão maligna, né? Então, assim, a gente tem que se atentar. Surgiu uma lesão que você não tinha, um sinal que você não tinha, tá mudando de cor, tá crescendo, procure seu dermatologista. Então, essa faixa de cima é dentro da regularidade, da normalidade. Isso. Embaixo, assimétrico, irregulares, heterogêneas e maiores que 6 milímetros. E agora também a evolução, que vai mudando com o tempo. Aí a gente precisa prestar atenção. Isso. Exposição ao sol. A gente mora no Nordeste, a gente tem uma faixa litorânea incrível, tem sol a maioria dos dias. Acaba que todo mundo se expõe de alguma maneira. Esse sol pode modificar as características das pintas que nós já temos até de genética? Sim, pode, Fernanda. Inclusive, não é o ideal que você procure seu dermatologista logo depois, assim, agora no verão, né, pegando o sol. O ideal é a avaliação anual das pintas numa fase que você não está pegando tanto sol, porque o sol pode modificar. Além do sol, gestação também pode. Sério? Fatores hormonais também modificam um pouquinho as pintas. E assim, o ideal é que você se programe todo ano para passar pelo dermatologista e que realmente faça uma varredura, vamos dizer assim, desses sinais para ver se tem algum que precisa acompanhar ou se algum que realmente tem que tirar. Quem já teve câncer de pele, né, precisa redobrar os cuidados com essas pintas, né, doutora? Sim, principalmente melanoma. Quem já teve melanoma nos 2 primeiros anos, depois que foi diagnosticado o melanoma, a gente fica mais atento porque pode surgir outra lesão. Então, só para dar uma geral sobre câncer de pele. A gente tem 3 cânceres de pele que são os mais comuns. O mais comum de todos é o carcinoma basocelular. Esse não tem tanto perigo, esse aparece como se fosse uma feridinha, vamos dizer assim, que não cicatriza na pele, na maioria das vezes. Mas esse não tem tanto perigo, vamos dizer assim, porque geralmente, na maioria das vezes, não dá metástase. Então, é uma lesão que está lá, mas que vai crescer de uma maneira insidiosa, vários meses, enfim. Tem relação com o sol? Tem relação com o sol, mas também tem a questão genética. O carcinoma espinocelular, esse que parece com base celular, também é uma feridinha que não cicatriza, esse sim pode dar metástase. Então, assim, o ideal é que procure sempre o dermatologista. Tem uma lesão que está estranha, né? Está fazendo uma feridinha, não está cicatrizando. Ou uma lesão que está sangrando. Ou mesmo um sinal que está coçando, que está estranho, certo? Então, procurar seu dermatologista, tá certo? Com relação à remoção de pintas de sinais, tem gente que não gosta de jeito nenhum, principalmente aquelas que são no rosto, né? Que incomoda, que tem maior volume. Aí tem gente que quer tirar de todo jeito, quer tirar até com esteticista. Até uma pergunta, esteticista pode tirar sinal? Não pode de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Olha só, o que acontece? Para a gente saber se um sinal ele é benigno ou maligno,
A gente faz um exame com uma luz chamada dermatoscópio. A dermatoscopia, que é um exame, né, bem direcionado, a gente leva anos para poder saber fazer a dermatoscopia. Então, imagine que você vai para uma pessoa que não tem um treinamento adequado e vai lá e simplesmente queima aquela lesão. Sim. E vai que era um melanoma, que era uma lesão maligna. Então, você vai ficar sem saber, daqui a pouco acontece metástase, porque isso já aconteceu com o paciente nosso, infelizmente. Nossa. Entendeu? De chegar lá eu trabalho numa faculdade particular daqui, sou preceptora, e chegou uma paciente pra gente que já tinha feito um procedimento com outra profissional e no mesmo local que fez o procedimento apareceu uma mancha escura. Então a gente ficou assim, gente, né? O que aconteceu? Você mandou essa peça para histopatologia? Não, não mandei, porque a pessoa que tirou não mandou para biópsia. Eu digo, como assim não mandou para biópsia? Todo sinal que se tira se manda para biópsia obrigatoriamente. Então, assim, a gente realmente mandou a paciente para cirurgia, para fazer a biópsia, e infelizmente era um melanoma e que já estava numa fase avançada, porque não foi tratado como deveria ter sido tratado. Ou seja, cada qual na sua função, porque estudou e tem conhecimento para isso. É aquela história, às vezes o barato que sai caro e com saúde a gente não pode brincar. Temos muitas perguntas. Vamos aqui para a primeira. A Renata traz aqui uma dúvida para a gente. Ela tem sinais embaixo da mama desde adolescente. Eles sumiram e voltaram novamente. São os sinais de cor da pele, ficam meio avermelhados, às vezes volta a cor normal. Não incomoda, mas ela acha esquisito. O ideal é você procurar o dermatologista para saber se realmente é um sinal ou se foi alguma outra patologia de pele, né, que possa ter causado momentaneamente, vamos dizer assim, uma coloração e que depois mudou a coloração. Mas o ideal Renata, sabe, a gente tem um aparelho que chama dermatoscópio. Então, assim, é essencial que faça o exame de todas as pintas, de todas as lesões com esse aparelho para a gente poder realmente saber. Tem sinal que parece uma bolinha de carne, né? Eles têm um nome específico, doutora? Nevo. É um nevo, na maioria das vezes um nevo intradérmico. Mas a maioria deles, Fernanda, esses que são de carne, que você já tem há muito tempo, são lesões muito provavelmente benignas, certo? A não ser que ele venha a sangrar, né? A coçar, a sangrar, a mudar o padrão. Mas na grande maioria das vezes, esses sinais, que são aqueles nevozinhos, aqueles sinaizinhos de carne, né? Eles são benignos. A gente tem a Sabrina Sato como uma personagem, né? Uma famosa que tem mesmo um sinal bem na testa e ele tem, a gente pode chamar aquele de nevo. Isso, esse tipo de nevo que a Sabrina tem é um nevo melanocítico congênito, certo? A grande maioria dos nevos melanocíticos congênitos, ou seja, que na verdade às vezes não nasce com a pessoa. Alguns meses depois que a pessoa nasce, vai começando a aparecer, ou até anos, né? Há poucos anos, aparece aquele sinal, o sinal que você tem desde nascença. A maioria desses sinais, eles não malignizam, Fernanda. Com algumas exceções. Pode malignizar? Pode, é mais raro. Ou, por exemplo, se aquela criança tem um nevo melanocítico congênito gigante, ou seja, uma lesão maior, com um diâmetro maior, aí realmente a gente tem que ficar em acompanhamento. Estou com umas bolinhas saindo na parte do bumbum, subindo para as costas. Já tomei caixas de remédio, passando pelo médico do PSF, mas não estou vendo melhor. O que é que eu faço? Mas será que são sinais, né? Porque aí é muito vago. Aí, provavelmente, assim, devem ser outra patologia de origem infecto-contagiosa. Sim. Então, procura... às vezes até um médico do PSF sabe resolver isso daí, se for uma coisa simples. Sim. Mas enfim, como a gente não tá vendo, a gente não tem como apitar, né? Mas procura um dermatologista ou um clínico, mas isso daí não é pinta não, isso é aperreia não. Ela mandou até uma fotinha ali a gente tá vendo, isso né? daí deve ser uma patologia de outra origem, tá então certo? Tem que investigar direitinho. Tem que investigar direitinho, tá certo? A gente adora trazer os médicos aqui porque a gente faz esse papel de acender, jogar a luz naquele assunto que muitas vezes você está procrastinando há anos. E aí vem o grande problema, muitas vezes. Deixar para depois e esse depois trazer consequências mais sérias, né, podia doutora? deixar um recado aqui até bem importante, sabe, Fernanda? Eu atualmente estou como presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Paraíba. Então, assim, você quer procurar um dermatologista, é muito fácil, gente. Vai lá no site da SBD, tá certo? E aí você procura, digita a região onde você está próximo, que vai indicar um dermatologista perto de você. É muito simples, né? E doutora Flávia está nas redes sociais também, tem muito conteúdo legal postado por lá, pode segui-la também, tá? Deixa eu dar o site da SDB, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, olha aí, ó.
tá? Então, eles têm vários eventos acontecendo e fica fácil também de você encontrar. Tem informação, Fernanda, por exemplo, se você quiser saber alguma dúvida sobre alguma doença dermatológica, eles têm lá também, certo? Da SBD, tira dúvida, você pode achar nesse site um dermatologista próximo de você. Então, assim, porque às vezes tem gente, inclusive tem médico, né, que diz assim, eu sou dermatologista, mas na verdade não tem aquele credenciamento, né? O famoso RQE, né? Isso, muito bem, pronto, o RQE, exatamente. Então, se tá aí, é porque tem RQE. Isso. Obrigada, doutora Flávia. Por Bom nada. fim de semana pra senhora, Pra viu? você também. Ó, hoje tem repaginada no nosso Visual Itaim.